Fala, povo, tudo bem? Diego aqui, Backlog Chaser. Vou trazer para vocês hoje o primeiro guia de leitura do canal. E vai ser um guia muito especial de um personagem que eu gosto muito. Então faremos um guia de leitura de Jack Reacher, a série Jack Reacher do escritor Lee Child, aí adaptado para Amazon Prime, né, com uma série já com 3 temporadas, a quarta já anunciada. Vou falar para vocês então quais são os livros lançados aqui no Brasil, qual é a ordem de leitura desses livros. Os que eu já tiver lido, eu vou fazer breves comentários. Vou colocando na tela aqui também a data de publicação lá nos Estados Unidos, a data de publicação aqui no Brasil e qual a variação de preço que você encontra hoje em cada um desses livros, tá certo? Então é isso, bora lá. Bom, galera, Jack Reacher já tem aí são 30 livros lançados, o 30º sai esse ano, mas isso infelizmente é só lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, como a gente bem sabe, a gente bem supõe, a série está abandonada pela editora Bertrand. Aqui no Brasil saíram apenas 11 volumes, tá? Saiu do volume 1 a 10 e o 18º. Pode ser que a gente pode considerar que saíram 13, e eu vou explicar isso mais para frente. Mas quem é Jack Reacher? Jack Reacher, então, ele é um ex-policial do exército, um ex-policial militar do exército americano, bruto, 2 metros e pouco de altura, brutão, mas muito inteligente, e ele é um andarilho moderno aí nos Estados Unidos, aonde ele vai, confusão o atrai, confusão o chama, confusão procura por ele, certo? Eu chamo o Reacher, uma das coisas que eu gosto do Reacher é que para mim ele é um Conan moderno. Pensa bem, tanto ele quanto o Conan são fortes pra caramba, são brutos, fortes, excelentes no que fazem. Tanto ele quanto o Conan são mais inteligentes do que eles aparentam, muito mais inteligentes do que eles aparentam. Tanto ele quanto o Conan são andarilhos. Os dois já tiveram as mais diversas profissões, né? Conan já foi mercenário, pirata, rei e um monte de outra coisa. Várias histórias aqui do Jack Reacher, começam com ele fazendo alguma coisa, às vezes ele tá só comandando, às vezes ele tá carpindo um lote, entendeu? Então assim, ele faz muita coisa. Então, e ambos sempre estão aí rodeados de belas mulheres e ambos sempre ficam com essas belas mulheres, olha só. Então, para mim, Jack Reacher é um paralelo de um Conan moderno. Então, o primeiro livro é esse daqui, Jack Reacher, Dinheiro Sujo, pronome neutro, Dinheiro Sujo, do Lee Child. Essa daqui é a segunda edição que saiu no Brasil. Tem uma primeira que eu já tive, que é uma capa preta com um Rolls Royce aqui na capa. Quando saiu essa edição aqui, foi justamente da estreia da série na Amazon Prime, né, da primeira temporada. A Bertrand correu atrás do hype, relançou com a capa da série. Uma das poucas capas de série / capa de filme que eu gostei, então eu troquei a minha. A minha antiga eu passei para um grande amigo meu. Essa daqui então, da minha, tá até lacradinha ainda, olha só. Nem abri para ver como que é. Vamos abrir, aliás, vamos abrir. Faz 2 anos que isso aqui tá lacrado. Só comprei, botei na coleção. Vamos ver se tem alguma coisa demais aqui. Será que isso aqui é uma sobrecapa? Não, não é uma sobrecapa não. Que bonitinha. É outra coisa, né? A minha antiga ela tinha folhas brancas, essa aqui ela tá um pouquinho mais amarelada. Belíssima diagramação. Não me parece ter nada de extra. Aqui ele lista todos os livros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele lista 12. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por que 12? São 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qual que me falta então? Tô descobrindo aqui que me falta um agora. Dinheiro Sujo é esse. Destino Inferno. Alerta Final. Caçada Cegas. Miragem em Chamas. Serviço Secreto. Acerto de Contas. O Inimigo. Sem Retorno. Cadê o Sem Retorno? Não, Sem Retorno. Um Tiro. Olha que sacana, cara. Um tiro, ele colocou aqui Um Tiro e O Último Tiro. Esses 2 livros são o mesmo livro, tá? Um Tiro ou O Último Tiro. Aí eu ia chegar lá na frente e ia falar sobre isso. Mas que susto, eu achei que eu não tinha o livro, caramba. Aí O Inimigo por bem ou por mal. Beleza. Olha só. Malditinha do editora Bertrand. Tá enganando, fazendo você comprar o mesmo livro 2 vezes, hein? Bom, para quem já assistiu a série na Amazon Prime, é exatamente o mesmo plot. Ela foi muito bem adaptada, quase ipsis literis. Então a gente vai ter que o Jack Reacher, em sua primeira história, aqui é narrada até em primeira pessoa, onde ele vai estar lá dentro de um busão, ele vê que está passando perto de uma cidade ali que ele sempre teve curiosidade de conhecer, porque é onde um músico morava, um cantor de jazz, de blues, que o irmão dele gostava muito, então ele decide descer no meio da estrada, caminhar até essa cidade. Mal chegando na cidade, ele já é acusado de assassinato, né?
Lógico que vão ver que não foi ele que cometeu o crime, impossível ter sido ele, mas ele começa a ajudar na investigação, que envolve aí principalmente lavagem de dinheiro. Muito bom livro, mas de todos os que eu li, o mais fraco. E até mesmo popularmente conhecido como o mais fraco da série inteira, né? Apesar de isso não quer dizer que é um péssimo livro, muito pelo contrário, daria facilmente uma nota 7. Mas os outros, todos os outros, assim, são bem superiores. A gente vai então para o livro número 2, que é Destino Inferno. Esse daqui é mais um que eu já li, tem uma bela capa aqui. A sinopse vai girar em torno, então, a história começa, né, com o Jack Reacher, ele está entrando, se eu não me engano, numa lavanderia. É numa lavanderia. E aí ele tá lá pegando roupa dele, deixando roupa para doar, não lembro o que ele tá fazendo na lavanderia direito, mas tem uma mulher de muletas saindo, tentando levar as roupas dela, ela deixa as roupas cair, a muleta cair, e ele começa a ajudar essa moça. No que eles saem da lavanderia, eles são sequestrados. Aí ele percebe, pô, os caras não estão atrás de mim, os caras estão atrás dela. E aí começa a história. Quem que é ela? Quem são os caras que estão sequestrando? Por que é interessante sequestrar ela? E aí a trama vai se desenvolvendo. O tempo inteiro a história se passa muito aqui, ele e ela na traseira desse furgão, sendo levados aí para um cativeiro, tentando escapar, conversando, ele tentando descobrir quem ela também é meio reclusa. Ele vai descobrindo que ela trabalha para uma agência do governo, que ela é isso, que ela é aquilo, e a história vai se desenvolvendo. Paralelamente, tem uma equipe do FBI aí que está atrás da menina também, e a gente vai vendo esses dois pontos de vista, mas principalmente com o Richard. É uma história que eu gosto muito, tá? Ela só expande assim para mais agentes, mais pessoas, algo mais grandioso, bem lá pro finalzinho, mas é uma história bem interessante da gente ver no Jack Reacher tendo que realmente lidar sozinho, junto com alguém que ele não conhece, tentando escapar de toda a situação. Gostei bastante desse livro aqui. A gente vai para Alerta Final. Outra capa bonita, capa simples, mas capa bonita. Capa assim de thriller militar, thriller detetive. Tá dando bastante reflexo porque eu guardo todos os meus livros aqui em plásticos, tá, galera? Porque senão aqui tem muita umidade, aqui tem muita poeira e estraga meio fácil os livros. Então, Alerta Final é o livro que eu acho que tem o melhor vilão dos 4 que eu li até agora. Aqui o Jack Reacher, ele vai estar num desses trabalhos, como eu falei, se eu não me engano ele tá na Flórida. Se eu não me engano ele tá na Flórida. E ele percebe que tem alguém perseguindo, não perseguindo, mas querendo saber quem ele é, né? Ele disfarça, fala que ele não é o Jack Reacher, etc. E essa pessoa que ele estava procurando por ele, que perguntou para ele se ele era o Jack Reacher, ele estava procurando e tal, essa pessoa acaba sendo assassinada. Ele começa a ficar com um pouco de remorso e começa a investigar quem que era essa pessoa. E aí ele descobre que, na verdade, quem mandou essa pessoa atrás dele foi o ex-chefe dele na polícia militar, foi o mentor dele. E descobre que esse cara morreu. Ele vai no velório. Lá no velório ele descobre que ele está no testamento desse mentor dele. Ele reencontra a filha dele lá também, né? O cara deixou a casa para ele e tal, e conversando com a filha, ele descobre que, na verdade, o mentor dele queria ajuda para que o Rich ajudasse ele a investigar um caso de uns outros senhorzinhos lá que ele estava investigando. Então, assim, bom, acho que eu falei meio estranho aqui, né? O mentor dele pediu ajuda desse detetive particular para encontrar o Jack Reacher, para que o Jack Reacher pudesse ajudá-lo na investigação que ele estava fazendo. Era uma investigação teoricamente simples, certo? Aí o Jack Reacher, comovido pela situação toda, fala para a filha dele, fala, beleza, vamos terminar a investigação do seu pai. Só que não tem nada de simples ali, tem algo e pessoas muito perigosas envolvidas com isso. E um dos vilões aqui mais, que ele tem um gancho até numa mão, assim, né? Ele perdeu uma das mãos, ele tem um gancho com 2 navalhas, assim. E o cara é bem cruel, o cara é carniceiro, abutre, daria uma bela de uma adaptação. O próximo livro, próximo filme. Aí começa aqui alguns que eu não li, tá? Então o próximo vem Caçada às Cegas. Outra bela capa. Vamos para a sinopse, então, desse livro aqui. 2 ex-oficiais do exército são encontradas mortas em suas casas, imersas em banheiras cheias de tinta verde. Aparentemente, seu assassino é um militar das Forças Armadas, alguém inteligente, frio, calculista e à prova de falhas. Alguém com contas por acertar. Alguém igual a Jack Reacher. Olha só, hein? Jack Reacher contra Jack Reacher. Eu tava lendo os outros blurbs que tem aqui. O cara colocando aqui. Clint Eastwood, Mel Gibson e Bruce Willis em Um Homem Só. O super-homem dos nossos tempos. Caçada às Cegas é facilmente o melhor thriller estrelado por Jack Reacher. A trama é uma obra-prima. É o próximo que eu vou ler, tá? Porque eu já li esses 3 aqui. Já foi anunciado que a 4ª temporada vai adaptar um livro que não tem no Brasil. Então eu vou seguir na ordem cronológica. O próximo que eu vou ler
vai ser caçado às cegas. Ou eu leio agora no fim do ano ou no comecinho do ano que vem. Depois disso, nós temos Miragem em Chamas. Esse daqui já é o 5º livro da série Jack Reacher. Vamos à sinopse. Quando uma mulher bela e desamparada, olha aí, Jack Reacher e Conan, né? Quando uma mulher bela e desamparada oferece carona para Jack Reacher sob o sol escaldante do Texas, eles acabam embarcando na viagem de suas vidas. E é só isso. É só isso, a sinopse. Mas Tim Reacher é uma bela mulher em viagem de suas vidas sobre o deserto escaldante. Interessantíssimo, certo? Pequena intervenção aqui, primeira de 3. Essa daqui é só pra gente dar uma sinopse melhor para esse livro. Sinopse que eu peguei na internet em inglês e traduzi para o português, certo? É arriscado depender de caronas como meio de transporte. Em temperaturas acima de 40 graus Celsius, você tem sorte se um motorista abrir a porta do seu carro com ar-condicionado com tempo suficiente para você entrar. Essa é a conclusão de Jack Reacher, pois ele está à deriva no calor assustador de um verão texano e precisa continuar se movendo pela vasta imensidão do deserto. A última coisa com que ele se preocupa é quem exatamente vai lhe dar uma carona. Mas ele nunca esperava que fosse alguém como Carmen. Ela está sozinha, dirigindo um Cadillac. Ela é linda, jovem e rica. Ela tem uma filhinha que está sob constante vigilância e um marido que está na cadeia e que vai espancá-la até ela perder os sentidos quando ele sair. Isso se ele não a matar primeiro. Reacher não é estranho a problemas. E no rancho remoto de Carmen, lá no condado de Echo, há muitas mentiras e preconceitos, ódios e assassinatos. Reacher não consegue resistir a uma dama em perigo. A família dela é hostil. Os policiais não são confiáveis, os advogados, incompetentes. Se Reacher não conseguir resolver as coisas, quem poderá salvá-la? Não tem esse salvá-la, eu coloquei aqui, mas acho que ficou legal. Gostei muito dessa sinopse aqui, ficou um dos meus favoritos. E me parece uma história bem mais concisa, né? Não algo tão grandioso assim. De volta ao vídeo. 6º livro de Jack Reacher. Vamos à sinopse. Jack Reacher caminha sozinho, sem emprego, identidade ou endereço, mas ele nunca recusa um pedido de ajuda. E então, uma mulher o procura e o encontra. Uma mulher a serviço do próprio centro do poder político americano. Uma mulher que precisa da ajuda de Jack Reacher em seu novo trabalho. O trabalho? Testar a segurança do vice-presidente dos Estados Unidos. O problema? Alguém o quer morto. Ó, hein? Caramba, isso aqui me pareceu o mais legal até agora, hein? Desses que eu não li, esse me pareceu o mais interessante. O bom dessas séries é que dá pra você ficar pulando, né? Então você não precisa seguir tão certinho assim. Gostei, hein? Gostei, legal. Vamos então para o 7º livro. 7º livro que é mais um que eu já li. Nós estamos falando aqui então de Acerto de Contas. Esse daqui eu li porque é o livro que foi adaptado na 3ª temporada. Então vamos lá. A primeira temporada adaptou o livro 1, a segunda temporada adaptou o 11º livro, não lançado aqui no Brasil, com um asterisco, eu já vou explicar o porquê quando chegar lá. A 3ª temporada adaptou o 7º livro, com o nome em inglês Persuader, né, que é Acerto de Contas, que é um plot muito parecido com o da série, tá? Jack Reacher, então, ele vai estar encaminhando quando ele, de repente ele esbarra num ex-inimigo seu, alguém que ele pensou que tinha matado. Só que ele percebe que há anos atrás, né? Só que ele percebe que esse cara nem reconheceu ele. Ele começa a investigar o que aconteceu, ele vai descobrir como esse cara sobreviveu, mas que ele teve ali uma perca de memória e tal, mas ele percebe que o cara está envolvido com coisas erradas novamente. Ao mesmo tempo, algumas equipes aí eu não lembro qual departamento exatamente, também está investigando uma organização criminosa do qual o Quinn, esse cara que o Reacher, a pessoa que tinha matado, faz parte. Aí um começa a ajudar o outro, e o Jack Reacher vai trabalhar infiltrado nessa organização criminosa, até porque esses agentes aí também já tinham uma infiltrada lá que sumiu. Então ele não só quer saber quem que é o Quinn, o que o Quinn está fazendo, achar ele e acertar as contas, né? Como também achar essa infiltrada que já sumiu. Que a série vai se desenrolando. Eu não gostei tanto dessa adaptação, apesar de eu ter gostado da 3ª temporada, eu não gostei tanto dessa adaptação, porque essa aqui é uma história dos anos 90. A série já está se passando aqui em 2025. Muitas das coisas que o Reacher faz no livro, eles adaptaram mais ou menos lá, como eles estão numa mansão ali na beira de um penhasco ali com o mar, e vira e mexe o Reacher fica saindo, ele pula muro, ele pula isso, aquilo. Que aqui nos anos 90 você até passa, você não tinha tantas câmeras de segurança assim, eles falam que era um lugar tão isolado que não precisava de tanto, eram câmeras rudimentares, cheias de ponto cego e tal, mas hoje em 2025 uma organização criminosa não tem um lugar extremamente vigiado, né?
Os caras têm um brutamontes lá com uma arma de tanque no portão, mas não tem câmera de segurança para ver o Jack Reacher entrando e saindo. Enfim, eu achei que eles falharam muito em conseguir adaptar esses problemas, né, de você trazer uma obra mais antiga para os tempos atuais. Mas ainda assim, e por isso eu gostei muito do livro. O livro também eu achei bem mais violento, assim, a descrição do que o Queen faz com as vítimas dele, da luta do Reacher com o gigantão lá, também tudo muito mais legal aqui. Eu li esse ano, ainda vou fazer um review, se bem que eu já fiz meio que um review aqui agora, né? Depois, vamos para o 8º livro, que é O Inimigo. Olha aí. Vamos à sinopse. Todas as capas eu acho todas muito bonitas, tá? Já falei isso aqui, né? Vamos lá. Jack Reacher, herói, solitário, soldado, filho de soldado, policial de elite do exército, um dos astros mais brilhantes das Forças Armadas. No entanto, na vida de todo policial há um ponto de reviravolta. Um caso confuso, complicado e desordenado que pode destruir toda uma carreira, capaz de transformar um homem da lei em um renegado e fazê-lo questionar o significado de palavras como honra, valor e dever. Para Jack Reacher, este é o caso. Então aqui a gente tem uma história que se passa no passado, tá? Se passa antes mesmo do primeiro livro. Depois a gente tem uma história que foi adaptada para o cinema com o Tom Cruise, que é o Um Tiro. E a história aqui vai seguir bem parecido com o do cinema, tá? Esse daqui é o que me causou confusão lá no início do livro, porque tem uma outra versão dele, com o Tom Cruise na capa, que se chama O Último Tiro, que eu acho que é o nome do filme, né? Mas é basicamente o mesmo plot, tá? Em algum lugar de Indiana, 6 disparos rompem o silêncio cotidiano no final da tarde. 5 inocentes brutalmente assassinados, o franco-atirador já está preso. E agora ele quer falar com Jack Reacher. Jack quem? Calma, ele está a caminho. Segue a história do cinema que lá esse cara pede como ajuda, ele não pede um advogado, ele pede o Jack Reacher, porque ele conhece o Jack Reacher do exército, né? Eu não lembro se o Reacher investigou ele, acho que ele investigou ele, né? O Jack Reacher investigou o suposto atirador e ele quer que o Jack Reacher prova que não foi ele que atirou, armaram para ele. Então é uma história... Esse filme é muito legal. Aí o nono... Não, esse já é o 10º livro, né? 10º já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, já é o 10º livro. Jack Reacher, por bem ou por mal. Outra belíssima capa. Aqui a gente vai ter então a esposa de um mercenário e sua filha foram sequestradas. Isso já aconteceu uma vez. Ele chamou a polícia, pagou o resgate. E agora sua primeira esposa está morta. Mas ele não irá cometer o mesmo erro 2 vezes. Fará algo ainda pior. Contratar Jack Reacher. Cara, gostei dessa sinopse. Até arrepiei. Caraca, mano. Porra. Por bem ou por mal, Jack Reacher. Mais de 100 milhões de exemplares vendidos em todo mundo. Caramba, gostei disso aqui, hein? Pô, série boa. Aí, do 10º volume, a gente pula pro 18º. Por que o 18º? Porque é outro que foi adaptado para o cinema, né, com o Tom Cruise. Aí a gente tem, então, Jack Reacher sem retorno. Você está no exército de novo, Major. Depois de anos afastado das Forças Armadas, uma visita à antiga unidade que servia vai de mal a pior para Jack Reacher, pois agora ele foi oficialmente reconvocado. Os motivos? Uma alegação de paternidade vinda de uma mulher da qual ele não se lembra, e a acusação de um assassinato que ele sabe que não cometeu. Irá Reacher se arrepender de ter voltado, ou será outra pessoa quem vai se lamentar? Cara, eu não lembro do plot do filme ser esse, com paternidade. Fiquei na dúvida aqui agora, viu? Livro que deu origem ao filme. Pra ser. Esse segundo filme eu acho bem ruinzinho, eu não gostei tanto assim. E convenhamos, o Tom Cruise, eu adoro os filmes do Tom Cruise, assim, é difícil o Tom Cruise ter filme ruim, mas ele com a descrição do Reacher nos livros, assim, não tem nada a ver, né? O ator atual é muito, muito mais convincente, muito mais próximo. Bom, é isso. Esses são todos os livros publicados aqui no Brasil. Mas por que eu falei que dava para... São os 11, né? Mas por que eu falei que talvez desse para a gente colocar aí que são 13 livros publicados? Porque nós tivemos 2 livros, o 11º e o 13º, que saíram de forma resumida aqui nas seleções Digest, na Reader's Digest, seleções de livros. Então aqui essa publicação foi muito famosa uns anos, décadas atrás, né? Não sei se ainda publica hoje, mas é muito fácil achar esses livros hoje. Eles trazem livros de forma resumida, né? Tanto é que aqui deve ter, sei lá, 400 páginas, tem 4 livros aqui dentro. Entre eles, o livro número 11. Que o livro número 11 foi o que foi adaptado na segunda temporada, né? Vamos lá, segunda intervenção para corrigir uma informação. Eu disse aqui que a gente daria para considerar 13 livros publicados por causa desses volumes compilados das seleções Reader's Digest, certo? Bom, eu passei uma informação errada. Vamos corrigir.
A gente pode considerar então que são 11 livros publicados de forma integral pela editora Bertrand, que são os volumes 1 a 10 mais o 18, e as seleções Reader's Digest publicou diversos livros, não só o 11 e o 12, de forma resumida. Ela publicou também o 5, o 6, o 7, o 8, 9 e 10. Eles não têm exatamente os mesmos nomes do da Bertrand, por exemplo, da Bertrand é Caçada às Cegas, o deles é Correndo às Cegas, mas eles também publicaram o volume 14, então daria para considerar aí mais um livro. Eu não tenho informações sobre o volume 13, tá certo? Então, em vez de considerar 13 livros publicados com asteriscos, dá para a gente considerar aí 14 livros publicados com asterisco, certo? E eu falo que esse volume na minha mão é o 11º, na verdade ele é o 14º, 61 horas. De volta ao vídeo. E aí fica a minha bronca com a Bertrand, porque ela perdeu uma baita de uma oportunidade. Quando saiu a primeira temporada, ela republicou o livro 1, parabéns. Demorou 2 anos para sair a segunda temporada. Foi anunciado que seria o 11º volume que ia ser adaptado. Pô, ela tava com a faca e o queijo na mão, era só continuar a série de onde já tinha parado do volume 10, né? Aí você imagina, acho que foi 2021 a primeira temporada? Republico 1, 2022 publico 11, 2023 publico 12, 2024 publico 13. A gente já estaria com o 13 aí, ó, que é o que vai ser adaptado para o ano que vem. Mas enfim, é Brasil, né? Eu já mandei pergunta para eles e eles nunca me responderam se tem os direitos ainda, se pretende continuar a série ou não. Eu creio que não, tá abandonado, eles estão perdendo totalmente o hype da série, sempre aí uma das mais vistas e infelizmente eles não continuam publicando. Terceira e última intervenção. Aqui, quando eu falo que a Bertrand aparentemente abandonou a série, eu posso estar um pouco errado aqui, tá? Ao fazer a edição do vídeo, onde eu estou pegando lá as datas de publicação, os preços atuais dos livros, eu percebi uma coisa. Quando eu terminei de completar minha coleção uns 2 anos atrás, eu percebi que tinha vários livros fora de estoque. Dessa vez, dos 11 livros que a Bertrand publicou, apenas 2 estão fora de estoque, se você só acha usado. Todos os demais, juntamente com o primeiro volume, estão impressos, estão em estoque e estão com o mesmo preço de R$ 69,90, se você reparou nos dados que eu coloquei ao longo do vídeo. Então eu acho que teve alguma reimpressão recente. Quem comprou recentemente novo pode me dizer aí se tem alguma informação de terceira edição, segunda edição, alguma coisa nesse sentido. E também, se vocês repararem, ao longo de toda a história da publicação de Reacher aqui no Brasil, nós tivemos várias interrupções, né? Onde a Bertrand ficou aí 3, 4 anos sem publicar nada, aí de repente ela vinha, publicava 2, 3 ao mesmo tempo, às vezes até no mesmo ano. Então, quem sabe ainda há uma chance para a série voltar aqui para o Brasil. De volta ao vídeo. Bom, Diego, vamos lá. Você mostrou para a gente aí então a ordem de leitura, a ordem de publicação. Tem alguma ordem cronológica? Tem uma ordem cronológica de leitura desses livros aqui. São vários livros durante a série que ele faz um retorno ao passado, mas publicado aqui no Brasil só um faz isso, que é o 8º livro. 4, 5, 6, 7, 8, que é esse aqui, ó. O Inimigo. Esse O Inimigo, então, vai se passar antes do primeiro livro, mas olha, tudo que eu pesquisei na internet, ninguém recomenda você começar a ler por ele, tá? Apesar do volume 1 ser ainda o mais fraquinho, universalmente reconhecido como um dos mais fracos de todos, é a melhor introdução do personagem, tá? Então não recomendo que você comece por O Inimigo, apesar de ter uma história que parece ser bem legal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Esses são todos os livros de Jack Reacher publicados no Brasil, mais esse asteriscozinho aqui. Curta, comenta, compartilha, me segue lá no Instagram, me diz quais livros você já leu, qual que você acha que é o pior, qual que você acha que é o melhor. Se você torce para que essa série saia aqui algum dia ainda, né? Volte, termine, conclua. Hoje em dia, os últimos livros já estão sendo escritos pelo Lee Child e pelo filho dele, ou pelo irmão dele. Vou deixar a informação correta aqui. E logo logo o Lee Child deve parar de escrever, né? Então, mas pelo menos os livros escritos pelo Lee Child seria interessante a gente ter aqui no Brasil. Me segue no YouTube se não me segue no Instagram se não me segue lá. Curta, comenta, compartilha. Valeu, muito obrigado pelo apoio. Fui!